Oi, gente! Hoje nós vamos falar um pouco sobre Atenas e o período clássico. Vamos começar falando de Atenas no período arcaico. Bom, Atenas sofreu importantes transformações econômicas. Assim, o comércio externo se desenvolveu bastante e, com isso, os marginais acabaram se dedicando mais ao comércio e ao artesanato, passando a ter uma grande importância na vida da cidade. Novas classes sociais surgiram depois disso, os comerciantes e os artesãos, e também houve o surgimento de dois partidos antagônicos, o aristocrático e o popular. Agora vamos falar um pouco sobre a democracia. Aproveitando-se dessa coesão temporária entre os aristocráticos e os populares, foi realizada a reforma que implantou em Atenas a democracia. O principal órgão era a eclásia, onde votavam as leis preparadas pela bule. O aerópago cuidava da alta justiça, ou seja, de julgar autos públicos junto com a elíade. As execuções das leis e o comando do exército cabiam aos estrategos, com a finalidade de preservar a democracia na cidade de Atenas, que consistia em um exílio forçado dos maus cidadãos. Agora vamos falar um pouco sobre a Guerra do Peloponeso. O imperialismo ateniense desgradava muitas cidades da Grécia, que se sentiam ameaçadas. Esparta passou então a apoiar os antigos aliados de Atenas, que se rebelavam contra a sua hegemonia. Essas cidades e as do Peloponeso formaram uma poderosa liga terrestre, a Liga do Peloponeso. Em 431 a.C., teve início a Guerra do Peloponeso, que deixou a Grécia exaurida pelas destruições. E em 404 a.C., os espartanos venceram esquadra ateniense. Consequentemente, a Grécia passou a viver sob hegemonia de Esparta. Com o domínio de Espartana, Atenas reconstruiu suas muralhas e sua frota, organizando uma segunda liga marítima. O período de hegemonia tebana foi marcado pela libertação de macênicos do domínio de Esparta e pela conquista e submissão de Tassália, Trácia e Macedônia. Em 362 a.C., Atenas e Esparta, agora aliadas, impuseram a derrota de Tebas na Batalha de Matineia. O enfraquecimento das polis, em decorrência de tantas lutas, facilitou a conquista da Grécia por Felipe, rei da Macedônia. Agora vamos falar um pouco do período helenístico. O período da hegemonia gregas levou ao enfraquecimento geral das cidades-estado. Alexandre Magno invadiu o centro do Império Persa, sendo coroado o rei dos persas. O Império Macedônico conquistou ainda a Palestina e a Índia, fundando um dos mais vastos impérios da humanidade. Com a sua morte, o império se dividiu em 3 reinos. São eles, o da Macedônia, no Egito e na Mesopotâmia. Todos esses territórios foram conquistados pelos romanos. Agora vamos falar as características da arte grega. A arte grega é uma arte antropocêntrica, exprimindo valores de equilíbrio, harmonia, ordem, proporção e medida, sendo empenhada em exaltar a beleza e o calor da vida humana, não a vida além do túmulo. Nessa arte é condenado o mistério. Os artistas tiravam suas ideias da filosofia racionalista e humanista dominantes. A arte grega não voltava só para a estética, mas, sobretudo, visava demonstrar o orgulho do povo por sua cidade. Arquitetura e escultura. Os edifícios da arquitetura grega, os templos, foram os mais importantes. Já na escultura grega, começou a manifestar suas próprias características, utilizando os depósitos locais de pedra e mármore. Os escultores gregos, interessados na representação anatômica, aproximaram-se mais da realidade, observando as leis de proporção e simetria. E agora, pintura e cerâmica. A pintura era muito utilizada em cerâmica, com uma forte decoração linear ou de figuras geometrizadas, notando-se a ausência de paisagem. A indústria de cerâmica, que teve como principal centros em Atenas e Corinto,
comportando uma grande variedade de objetos, utilizavam como recipientes vinho, azeite, mel e perfume. Por fim, e não menos importante, a cultura helenística. Com as conquistas de Alexandre Magno, sua política consistia em fundir a cultura grega com a dos povos orientais, a fim de que se desaparecessem os rótulos de conquistas e conquistados. A arquitetura, pintura e culturas gregas nada ganharam, uma vez que os artistas helenísticos desprezassem a noção do equilíbrio e harmonia, preocupando-se em dominar o realismo exagerado e o sensacionalista. E foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Beijinhos, até a próxima.